Amém. É um privilégio poder esta noite somar o número daqueles que louvam a Deus. Com glória. Quero cumprimentar aqui o pastor Fernando, cumprimentar a pastora Ana Paula, este casal que Deus tem levantado nesta nação para fazer a obra de Deus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Marco, também da sua esposa, a pastora Helena, acho que não chegou ainda, que gentilmente estão nos hospedando ali na sua casa. Glória. Desde que chegamos aqui em Londres. Deus abençoe esse casal, toda a sua família. Deus abençoe a Gisele, uma amiga que nós conhecemos aí no Brasil. Deus tenha abençoado. Cumprimentar aqui o cantor J.A. Nós acompanhamos o seu ministério desde o início. Inclusive tem um rapazinho pequenininho lá na igreja que canta muito. E eu chamo ele de JB. O J.A. e o JB. Eu jamais imaginaria que eu iria viver esse tempo junto com vocês esta noite e poder aqui encontrar o J.A. Deus abençoe. É um prazer conhecê-lo assim um pouco mais de perto. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se os irmãos quiserem se colocar de pé, assim como o pastor Fernando se encontra em pé, assim façam, para que possamos ler este versículo da palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Enquanto você procura, eu só quero avisar os irmãos, se o pastor me permite, eu escrevi alguns livros. Eu tenho aqui lançado um livro cujo tema é O Tanque de Betesda e a Igreja do século XXI. São 14 semelhanças entre o Tanque de Betesda e algumas igrejas desta era pós-moderna. Aqui você vai descobrir que o tanque era mais fundo do que você imaginava. Você vai descobrir os bastidores por trás do tanque. Algumas cabines eram construídas junto às bordas do tanque. Essas cabines eram alugadas para os mais ricos. Sendo assim, os mais ricos se sentiam mais perto da cura. Como se o milagre de Deus privilegiasse quem tem mais dinheiro, quem tem mais amigos, quem tem mais influência, ou quem é mais rápido para se lançar num tanque primeiro do que todos. O milagre de Deus é para quem crê. Glória a Deus. O milagre de Deus é para quem quer. Aleluia. Este livro vai impactar a sua vida e vai aumentar o seu conhecimento. Eu tenho também um DVD, está em uma embalagem especial, mas o tema é por que Jesus andou sobre as águas. Todo milagre tem propósito. Qual seria o motivo pelo qual Jesus andou sobre as águas? O que você vai descobrir, vai ser abençoado, edificado. Você pode presentear alguém, você pode evangelizar alguém com esse DVD de mensagem e assim plantar a semente e trazê-lo para a casa do Senhor. O DVD é 10, o DVD é 5, o livro é 10. E se você quiser nos abençoar, vai estar nos ajudando e muito a continuar pregando o Evangelho no Brasil e aqui na Europa. Vamos ao texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Certo homem tinha 2 filhos. Repita comigo. Certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Podem sentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 78, versículo 2 e 3 está profetizado que o nosso Senhor Jesus abriria a sua boca em parábolas, proporia enigmas antigos e contaria histórias que os seus pais lhe fizeram saber. Isso nos leva a crer que Jesus não inventava histórias. Jesus contava histórias verídicas, histórias verdadeiras. Amém.
Histórias reais em forma de parábola, parabolê, colocar ao lado de uma verdade maior. Para que por intermédio dessas histórias, dessas parábolas, as verdades inerentes ao reino de Deus fossem pregadas. Quando Jesus falava em parábolas, a sua intenção não era facilitar o entendimento, pelo contrário. Quando Jesus falava em parábolas, a sua intenção era dificultar o entendimento, a fim de que as verdades celestiais fossem ocultadas de quem ele quisesse ocultar e reveladas para quem ele quisesse revelar. Uma parábola só pode ser entendida depois que ela é explicada. Algumas das parábolas de Jesus, nem mesmo seus próprios discípulos entendiam. Era necessário que Jesus as explicasse em particular. E aprove ao Senhor, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, contar 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A terceira parábola é a rainha das parábolas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Mas se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, um tema a esta parábola, o tema não seria a parábola do filho pródigo. O tema seria a parábola do pai do filho pródigo. Amém. Isto porque a personagem principal aqui não é o filho. A personagem principal aqui é o pai. A palavra filho aparece 8 vezes. A palavra pai aparece 13 vezes. A história começa com o pai e termina com o pai. Foi o pai que gerou os 2 filhos. Foi o pai que acumulou os bens. Foi o pai que repartiu a herança. Foi o pai que engordou o novilho. Foi o pai que perdoou o mais novo. Aleluia. Foi o pai que deu a sandália. Foi o pai que deu a veste. Foi o pai que deu o anel. Foi o pai que matou o novilho. Foi o pai que deu a festa. Foi o pai que conciliou o filho mais velho. Amém. Então quem merece honra aqui não é o filho. Quem merece honra aqui é o pai. Glória a Quem Deus. merece honra aqui não é o grande, não é o pequeno. Quem merece honra aqui é o pai. Quem merece honra aqui não é o menor, tampouco o maior. Quem merece honra aqui é o pai. Porque quem salva é o pai. Quem liberta é o pai. Quem cura é o pai. Quem dá vitória é o pai. Quem te levanta é o pai. Quem me trouxe aqui foi o pai. Quem levantou os pastores foi o pai. Quem levantou o JA foi o pai. Aleluia. Então quem merece honra aqui é o pai. Quem pode levantar as mãos aos céus e dar pelo menos 15 segundos de glória ao pai, de louvor ao pai, de exaltação ao pai. Aleluia. Pai Santo. O tema central da história não é a rebeldia do menor. O tema central da história não é a hipocrisia do maior. O tema central da história é o amor do pai, a graça do pai, o perdão do pai, a misericórdia do pai, o abraço do pai, o beijo do pai, o carinho do pai, o perdão do pai. Aleluia. E a Bíblia diz que este pai tinha 2 filhos. O pai aqui representa Deus. O filho mais velho, a nação de Israel. O filho mais novo representa os gentios, eu, você. O filho mais velho representa os escribas e fariseus. O filho mais novo representa os publicanos e pecadores. A Bíblia diz que o filho mais novo aproximou-se de seu pai e disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. Quando ele se aproxima do pai e diz: dai-me, ele está dominado pelo poder do ter. O poder do ter o levou a chegar perto do pai e dizer: Pai, dai-me, eu quero ter. Quantas pessoas têm se aproximado de Deus simplesmente para ter? É verdade. Quantas pessoas têm aceitado Jesus simplesmente para ter? Quantas pessoas fazendo orações, consagrações, campanhas no Brasil, aqui e acolá, simplesmente pelo poder do ter? Quantas pessoas que saem do Brasil para cá simplesmente pelo poder do ter? Mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite. Deus não te chamou para ter. Aleluia. Deus te chamou para ser. Aleluia. Deus não te deu poder para ter.
Deus te deu poder para ser. Amém. Ele não disse recebereis poder e tereis uma casa própria. Ele disse recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. Aleluia. Ele disse veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de quê? Ter um carro zero? Ter uma casa própria? Não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Deus não te chamou para ter. Amém. Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o pai não faz objeção. O pai vai na sua tesouraria e reparte os seus bens entre os seus filhos, entre os dois. Tanto o mais velho quanto o mais novo. Tanto o que pediu quanto o que não pediu. Todos os dois receberam a herança. Por quê? Porque apesar de Deus não ter nos chamado para ter, apesar do Evangelho não ser um convite para ter, Deus tem prazer em nos dar. Amém. Glória a Deus. Deus tem prazer em dar bons presentes aos seus filhos. E a Bíblia diz que o pai lhes repartiu os haveres. A expressão no plural lhes indica que os dois filhos receberam a herança. A diferença é que o filho mais novo gastou a herança, enquanto que o filho mais velho guardou a herança. O filho mais novo é pródigo, gastador. O filho mais velho é muquirana, mão de vaca, mão fechada. Ele era tão muquirana que não teve coragem de matar um dos seus cabritos para dar uma festa com seus amigos. Ele ficou esperando o pai dado dele. Mas 60% dos seus cabritos o pai já tinha dado a ele. Lá na frente ele vai dizer: tu nunca me deste um cabrito. Mentiroso. Então o filho mais velho era pródigo, gastador, tudo que via queria comprar. O filho mais velho era muquirana, dava tchau com a mão fechada. Prodiguidade é um problema, mas avareza também é um problema. E a Bíblia diz que o filho mais novo, depois de alguns dias, foi para uma terra distante, transforma a sua herança em dinheiro e se afasta do pai. Aqui está o erro do filho pródigo. O erro do filho pródigo não foi pedir. O erro do filho pródigo foi que depois que ele recebeu, ele se afastou do pai. É verdade. Sendo assim, não é pecado ter uma casa boa, você vai ter, Deus vai te abençoar. Não é pecado ter um carro zero, não é pecado ter um bom emprego. O pecado é se afastar do pai, é se afastar de Deus. Ele pediu a herança, não existe nenhum problema em pedir, mas depois que o pai deu, ele se afastou do pai. Sendo assim, ele transforma a sua bênção em uma maldição na sua vida. Acredite nisso. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Você pode dizer isso para o seu vizinho. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Dinheiro que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Carro que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Casa que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Emprego que te afasta de Deus, que mina a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus, não é bênção, é maldição. Eu vou mais fundo. Amizade que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Namorado que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Quando estava encalhada, não faltava um culto. Pediu até oração para Deus dar um namorado, Deus deu. Ao invés de vir para o culto domingo à noite, pega um namorado e vai passear. Chuta que é laço, isso não é bênção, é maldição na sua vida. Não transforme as bênçãos de Deus em uma maldição na sua vida, se afastando dele. Desfrute das bênçãos de Deus, perto de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Glória a Deus. Glória. Mas ele se afastou do pai. E quando ele se afastou do pai, ele começou a passar fome. Começou a passar necessidade. Quando ele estava perto do pai, não passava fome. Quando estava na casa do pai, não passava necessidade. Mas quando ele se afastou do pai, havendo gastado tudo, sobreveio uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Existem problemas que não vai te atingir enquanto você estiver na casa do pai. Aleluia. Eu vou repetir isso. Amém. Existem problemas que são covardes.
Existem problemas que você vai viver apesar de estar na presença do Pai. Mas existem problemas que você só vai viver se você se afastar do Pai. Então fica perto do Pai que a fome não chega. Fica perto do Pai que a necessidade não chega. Ele se afastou do Pai. Começou a passar fome, necessidade. E a Bíblia diz que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de guardar porcos. Olha que ironia. Olha como não compensa sair da presença de Deus. Ele não quis mais trabalhar para o Pai. Acabou tendo que trabalhar para um estranho. Não quis mais apacentar os bezerros e cabritos do Pai. Acabou tendo que apacentar porcos. E eu te pergunto, porco mora onde? Porque no mundo só tem chiqueira. No mundo não tem nada de bom. No mundo só tem chiqueira. Não pense que o mundo vai te abraçar. Não pense que o mundo vai abrir os braços e te receber de braços abertos. Ele sabe que você é luz, e a luz incomoda as trevas. Satanás não tem poder contra o seu Pai. Ele vai tentar descontar em você, humilhar você. No mundo só tem chiqueiro, balada, chiqueiro, noitada, chiqueiro, boate, chiqueiro, festa, chiqueiro. Mas aqui não. Deus tem palácios de ouro para te entregar. Ele estava no meio dos porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No mundo ninguém dá nada para ninguém. No mundo tudo tem um preço. Até quando um traficante dá um papelote de droga para um adolescente, ele está viciando ele para lucrar depois. No mundo ninguém dá nada para ninguém. No mundo tudo tem um preço, mas aqui é tudo de graça. O céu é de graça. A salvação é de graça. Batismo com o Espírito Santo é de graça. A cura é de graça. O poder é de graça. Pastor, por que aqui é tudo de graça? Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Está tudo pago. Então levanta a mão e receba a graça de graça pela graça. Porque se a graça não fosse de graça, a graça não teria graça. Ainda bem que a graça de graça, que a graça de graça, que a graça de graça receba o poder do Espírito Santo de graça. Eu amo Jesus. Aleluia. Ninguém lhe dava nada. E o texto diz que ele caiu. Alguém aqui gosta de cair? Cair não é bom, mas esse cair aqui é bom. A Bíblia diz que ele caiu em si. Coisa boa é quando o homem cai em si. Porque quando o homem cai em si, ele se levanta em Deus. No versículo 17 diz que ele caiu em si. Ouve isso pelo amor de Deus. No versículo 17 diz que ele caiu em si. Mas no 18 diz: levantar-me-ei. Aleluia. No 17 ele caiu em si. No 18 ele se levantou em Deus. Amém. É tempo de cair em si e se levantar em Deus. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando ele diz levantar-me-ei, irei ter com meu pai, Jesus aparece na história. Até então Jesus ainda não tinha aparecido, porque o pai é Deus, o filho mais velho, Israel, o filho mais novo, o gentio, o cidadão da terra, Satanás. Quem é Jesus? Onde está Jesus na história? Quando ele diz levantar-me-ei, irei ter com meu pai, Jesus diz: eu sou o caminho. Glória. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não conheço outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Se quiser voltar para a casa do Pai, tem que passar por Ele. Tem que passar por Ele. Amém. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. A primeira coisa que me chama a atenção no pai é que o pai nos conhece de longe. Amém. Vou repetir. Aleluia. O pai nos conhece de longe. Quando a Bíblia diz, vinha ele ainda longe, é a distância entre a porta da casa e o portão da fazenda. Eu vou repetir. Quando a Bíblia diz, vinha ele ainda longe, é a distância entre a porta da casa onde o pai estava e o portão da fazenda. A gente lê rápido e pensa que é normal. Vinha ele ainda longe quando seu pai o reconheceu. Parece normal, mas não é. É extraordinário. Por quê? Porque o filho pródigo estava irreconhecível. Ele foi embora gordo, voltou magro. Foi embora com o cabelo cortado, voltou cabeludo. Foi embora com a barba feita, voltou barbudo. Foi bem vestido, voltou maltrapilho. Foi calçado, voltou descalço. Estava irreconhecível. Mas a Bíblia diz que o seu pai o reconheceu de longe. Aleluia. Não importa o quanto diferente você está, o teu pai te conhece.